Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Esta lição ela está sob o tema Jonas, o missionário insatisfeito. Bem, o texto de referência está no livro de Jonas, no capítulo 3, o versículo de número 10. Tá bem? E o versículo do dia está em Jonas, capítulo 1, versículo de número 2, que está escrito: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A verdade aplicada está escrito: o amor de Deus se amplia para além de Israel, abrangendo até mesmo nações pagãs, desde que se arrependam. Os objetivos da lição: o primeiro é apresentar que Deus é rico em misericórdia. O segundo, revelar o quanto é deplorável o preço da desobediência. E o terceiro objetivo, lembrar que não devemos fugir do nosso chamado. O momento de oração nós devemos orar para que a salvação de Deus continue sendo estendida a todos os povos. Bom, começando a analisar primeiramente pelo tema da lição, o que poderia ser um tema extremamente maravilhoso, porque nós temos diante de nós, vamos dizer assim, a primeira viagem missionária de um profeta enviado por Deus a uma nação pagã para transmitir-lhe uma mensagem. Apesar da mensagem ser um tanto quanto dura, porém, uma mensagem repleta da misericórdia de Deus. Mas, quando olhamos para o tema Jonas, o missionário insatisfeito, nós já temos aí uma ideia do que aconteceu. Obviamente que a história do profeta Jonas ela é conhecida da igreja, do povo que tem por costume estudar e ler a palavra de Deus. Então vamos analisar o contexto, o texto, algumas observações, fazemos algumas observações dentro desta nossa conclusão. Qual é a conclusão? Poderia ser uma história muito mais bonita. Poderia ser uma história muito mais bonita. Um homem levantado por Deus para ser enviado a uma nação ímpia, uma nação totalmente perversa, uma nação que seria alcançada por uma mensagem de misericórdia e de salvação de um Deus que contempla a necessidade de todos os seres humanos, como nós vemos aqui na verdade aplicada, a ampliação do amor de Deus pelas nações fora, vamos dizer, do povo hebreu, fora do povo chamado em Abraão. Este amor é ampliado e ele é direcionado a uma nação pagã. E nós vamos ver também uma condição aqui nesta ampliação do amor de Deus. Poderíamos ter aí um começo e um meio e um fim também muito bonito, mas não é isso que nós vemos. Por quê? Porque nós olhamos na pessoa de Jonas e vemos uma característica que não é própria daqueles que têm prazer, que amam em fazer a obra de Deus, que é a questão da insatisfação deste profeta, da insatisfação, da contrariedade, do aborrecimento deste profeta. E nós vamos ver por que estas denominações, vamos dizer assim, por que esses adjetivos, por que é atribuído a Jonas estas características, por que o escritor colocou um missionário insatisfeito? Quando nós olhamos e nós
começamos a analisar a lição, nós vemos que tudo que vamos fazer para Deus, nós temos que estar imbuído de um contentamento. Independente da situação, se ela seja boa, se ela seja ruim, ou quando olhamos para o contexto em que Jonas está sendo inserido, uma nação pagã, uma nação que vai posteriormente ser usada, e é usada muitas vezes por Deus como vara de fustigar, como uma vara de correção. Que era uma nação perversa, uma nação ruim, uma nação bruta com os seus dominados. Eles não tinham o mínimo de respeito. Então nós vemos que era uma situação difícil para o profeta. Porém, quando nós pensamos em fazer a obra de Deus, nós precisamos estar desprovidos, separados dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. E nós vemos que Jonas, ele não se separa disso. Ele vai fazer isso, obviamente, mas depois de uma situação quase que obrigatória, ele vai fazer aquilo que Deus quer. Enquanto que, quando nós pensamos em fazer a obra de Deus, nós precisamos pensar em fazê-la contentemente, alegremente, satisfatoriamente, sabe? Não contrariados, mas fazendo com prazer e com alegria, sabendo também que será demonstrado no decorrer da lição algumas características, ou a principal característica de Deus na questão missiológica, na questão evangelística, na questão de buscar as almas que estão distanciadas dele. Então eu coloquei algumas palavras aqui para nós podermos irmos, nós vamos caminhando dentro desta análise e entendermos por que Jonas está tão contrariado, Jonas está tão insatisfeito. E num determinado momento nós vamos ver que ele pede até a sua própria morte, ele pede de Deus, que o Senhor Deus veja, ele deseja até a sua própria morte. Por isso eu disse que uma história que poderia ter tudo de bom, tudo bonito, tudo com um princípio, um meio e um fim satisfatório, nós vamos ver aí uma história permeada por momentos difíceis, por momentos desagradáveis, por momentos de indisciplina, por momentos de oposição, Nós vamos ver uma história confusa, em momentos de confusão e aborrecimento. Nós vamos ver uma história com um final feliz, porém permeada, entremeada por situações difíceis, não da parte de Deus e nem daqueles que seriam os receptores da mensagem de Deus, mas do transmissor, aquele que levaria a mensagem, o missionário, Quer dizer, no caso aqui, o profeta Jonas. Nós vamos ver que a maioria dos problemas nós vamos entender que é por causa de preconceito, raiz de amargura, conceitos, pensamentos errados, conceitos errados, que nós muitas vezes adquirimos também de ouvir falar. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é sobre a insatisfação do profeta, o descontentamento. E quando nós começamos a fazer as coisas para Deus desta maneira, quando nós não estamos completamente contentes ou felizes em fazer a obra de Deus, logicamente que nós entendemos que o contrário da felicidade, do contentamento, é justamente o quê? O descontentamento. Isso seria o quê? A raiz de amarguras, aborrecimentos, tudo isso vai fazer com que a obra de Deus ela se torne um tanto quanto mais difícil, pesada, ela vai se transformar num fardo, ao invés de ser uma alegria para aquele que vai fazer a obra de Deus. Infelizmente ela se tornará um fardo, uma dificuldade muito grande. E como eu já disse, vou voltar a falar sobre isso, quer dizer que não vem esta dificuldade, estes problemas não partem de Deus e também nem daqueles que vão ouvir, mas da nossa pessoa, de como nós estamos fazendo, como nós estamos tratando a obra de Deus. E é uma boa pergunta para nós iniciarmos esta análise.
como nós estamos fazendo a obra de Deus, qual é a maneira, qual a atitude, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas motivações para fazer a obra de Deus. E quando nós olhamos para Jonas, nós vamos ver que as suas atitudes, as suas motivações, o seu desejo era de não fazer, era de fazer, o seu descontentamento faz com que ele se torne arredio à vontade de Deus. E isto nós temos visto muito nos dias de hoje. As pessoas se rebelam com muita facilidade contra as ordens de Deus, contra o comando de Deus e passam a viver uma vida de qualquer maneira, fazendo o que eles querem, do jeito que eles querem, a forma que eles querem, a hora que eles querem, e nós sabemos que quando nós trabalhamos desta maneira, o resultado ele não pode ser outro a não ser um resultado pífio, às vezes zero, nenhum, e a infelicidade daquele, e a rebelião, e às vezes até a ingratidão através de palavras contra Deus, daquele que está fazendo a obra de maneira insatisfatória, ou fazendo insatisfeito, trabalhando insatisfeito. Está contrariado, ele está trabalhando aborrecido. Né? E nós vemos isto muitas vezes. Eu coloquei também a palavra condição, porque dentro da verdade aplicada, nós vemos que o amor de Deus se amplia além de Israel. Além de Israel. Outra coisa que nós precisamos entender também dentro da obra de Deus é a parte de Deus. A parte de Deus ela será sempre a melhor parte, porque ela estará misturada, ela estará sempre colocada como misericórdia, né? A palavra misericórdia, ela é constante na obra de Deus. Em tudo que Deus vai fazer, nós vamos sempre notar a palavra misericórdia, compaixão, amor, procura de Deus pelos homens, procura de Deus por aqueles que necessitam, quer dizer, a doação de Deus para aqueles que necessitam. Então, quando nós olhamos, porém, esta misericórdia, antes disso, nós precisamos olhar aqui, na verdade aplicada, que diz assim: desde que estas nações ou o povo procurado por Deus se arrependam. Então nós temos uma condição. Qual é esta condição? Para que o amor de Deus alcance. Veja, alguns citam que o amor de Deus ele é irresistível, um chamado irresistível. Uma outra linha de pensamento, ela vai dizer que o homem pode resistir ao chamado, pode resistir ao convite de Deus, né? E nós vemos, então, duas grandes linhas de pensamento. E nós não vamos, obviamente, que vocês sabem que nós, por sermos pentecostais, nós adotamos esta linha de pensamento. Né? Porém, existem outras linhas, eu seria leviano se não apresentasse outras linhas de pensamento, outras formas de pensar, ainda que nós não as consideremos corretas, mas precisamos citar, porque é um direito que eles têm também de darem as suas opiniões. Então vejam bem, a condição aqui está em o homem se arrepender, a nação se arrepender. No caso aqui, os ninivitas, a condição para que o amor fosse além, ou ampliasse, ou aumentasse, ou maximizasse este amor, além das fronteiras de Israel, e alcançasse os ninivitas, né? Os assírios, a Nínive é a capital da Síria, então a qual era? Era eles se arrependerem, Então nós vemos aqui dentro da verdade aplicada que o amor de Deus se amplia desde que se arrependam. Então veja a condição aqui, a condição é o arrependimento, e nós já estamos calvos de dizer que arrependimento não é remorso. Remorso é quando a pessoa até chora, mas ela retorna, ela tem um costume, ele é insistente no pecado, no erro. Enquanto que o arrependido, ele vai confessar os seus pecados, ele pode chorar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e não voltar a cometê-los. Isso é arrependimento. A partir do momento em que há o choro, há a dor, mas há o retorno ao erro, há aquele costume, um desejo contumaz, né, insistente de pecar, isso não passa de remorso, não tem nenhum efeito
diante de Deus, porque Deus sabe o que é arrependimento e Deus sabe também o que é remorso. Então nós temos aqui, dentro da verdade aplicada, a questão da condição. Qual é a condição para que o amor de Deus seja experimentado ou ele seja colocado, introduzido na vida da pessoa? É que ela se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa das suas palavras torpes, que haja arrependimento. Quando olhamos no Salmo de número 51, nós vamos ver uma das maiores orações sobre o arrependimento, quando o salmista ele está diante de Deus e ele chega à conclusão de que se o Senhor Deus não o perdoasse, ele seria extraído de sua vida, primeiro, o Espírito Santo de Deus e segundo, a alegria da salvação. São duas facetas na vida do salvo que ela não pode deixar de existir. Você sabe, você conhece, você olha e você já vê que é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, moldando, transformando, conduzindo, alicerçando a vida. E a alegria, ela é expressa na piedade, quer dizer, aquela vida que tem prazer de fazer tudo para Deus, tudo conforme a vontade de Deus. A piedade, como nós temos falado em outras aulas, é que o contrário de piedade é a impiedade, é a perversidade. Então, o que é uma pessoa pia? O que é uma pessoa arrependida? O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem prazer em fazer. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então veja que tudo o que ele é convidado, tudo que vem ao seu coração, à sua mente, para ele realizar, para Deus é motivo de alegria, porque a sua vida é uma vida transformada, ele se arrependeu dos seus pecados e está na presença de Deus. Quando nós vamos para o ponto de número 1, na introdução, nós vamos ver que toda a história, como eu disse no início, a história de Jonas, ela vai girar em torno de um ponto, de uma situação não tão agradável. Veja, desenvolve ao redor do quê? Da fuga. Que fuga? Jonas tentando fugir da presença de Deus, não fazer a vontade de Deus, não se alegrou, insatisfeito, descontente, ele tenta fugir. Por quê? Porque o feliz, o contente, ele tem prazer em estar na presença de Deus. Mas o insatisfeito, como a gente disse aqui, o aborrecido com as coisas, com a obra de Deus, ou até muitas vezes erradamente nos indignamos contra Deus e contra a sua obra. Veja, qual é a tendência? Nós vamos olhar aqui, ela vai girar em torno de algo triste, algo triste. E o que é triste aqui? É a fuga, né? A fuga, é bater em retirada, é a fugida. E nós sabemos que a questão do bater em retirada é sempre uma questão também dos covardes. O soldado de verdade, ele nunca vira as costas para a batalha, ainda que ele precise recuar para reagrupar, para tomar fôlego, para tomar força, para se equipar novamente, para se preparar para um novo ataque. Ele nunca vai virar as costas para a peleja, ele nunca vai virar as costas, aqui no caso, ele nunca vai virar as costas para Deus. Porém, uma das coisas que Jonas faz na hora da fuga é virar as costas, é dar as costas para Deus. E não somente isso, ele dá também as costas para a obra a qual o Senhor Deus o havia designado, chamado, constituído, capacitado. Não vamos dizer que Jonas não fosse capaz, não estivesse apto para isso. Pelo contrário, quando olhamos para as suas características e vamos ver quando ele chega em Nínive, o êxito grande da sua mensagem, nós vamos ver um homem capacitado, um homem apto, porém um homem que determinadas atitudes, determinados sentimentos, o Novo Testamento chama de raiz de amargura, é algo que está interno, que está introduzido, alguns conceitos, alguns preconceitos, alguns conceitos errados. Foi isto que fez com que Jonas virasse as costas para Deus. Então, na questão da fuga aqui, ele dá as costas para Deus.
né? E quando nós olhamos para alguma série, algum filme de época, nós vamos ver que a primeira coisa que os imperadores, que os grandes reis fazem é dizer aos seus súditos: não deem as costas para mim, não virem as costas para mim. Eu estou me lembrando de um filme aqui em especial, clássico, não épico, em especial, em que o imperador, no auge da sua ira, ele diz: soldado, escravo, não vire as costas para mim. Não vire as costas para mim. E quando nós fazemos isso, quando nós permitimos que sentimentos externos ou até internos, isso está dentro do nosso ser, do nosso espírito, da nossa mente, e nós permitimos que esses preconceitos, eles impeçam a obra de Deus na nossa vida, nós simplesmente viramos as costas para Deus. Viramos as costas para Deus. Nós damos as costas para Deus. E isso, quando nós olhamos aquele que ao invés, e quando olhamos para ele, para o seu filho, ao invés dele virar as costas, ele poderia muito bem olhar para nós e dizer: quem é o homem para que eu me lembre dele? Quem é o filho do homem para que eu me importe com ele? Mas pelo contrário, quando olhamos para ele, ele está de frente com a gente com os braços abertos. Ele está de frente para nós com os braços abertos e muitas vezes dizendo: venham a mim, vinde a mim. Capítulo 11 de Mateus: vós que estáis cansados e oprimidos. Mas quando nós estamos trabalhando para Deus insatisfeitos, tá bem? Quando nós estamos trabalhando contrariados, aborrecidos, o que é que nós fazemos? Nós simplesmente viramos as costas para nós, damos as costas para Deus. Tá? E isso, além de, quando nós olhamos para os filmes que eu acabei de citar, você vai ver que é uma afronta, uma falta de respeito. Aqui também isso vai deixar o Senhor Deus muito triste. Muito triste, porque quando olhamos para ele desde o princípio, antes da fundação do mundo, você nunca vai ver Deus dando as costas para ninguém, Deus virando as costas ou deixando alguém no vácuo, ao léu, sem ajuda, sem uma resposta. Tá bem? E quando nós olhamos Jonas fazendo isso, nós estamos, é como se ele estivesse dizendo assim: eu não estou nem aí com o Senhor e nem com a sua obra, eu não estou nem um pouco preocupado também com os ninivitas, também não estou preocupado, tá? Se eles vão ser salvos ou não, se o Senhor vai exterminá-los, aniquilá-los ou não. Então também nós vemos essa questão aqui, dentro da introdução, que infelizmente a história ela vai girar, ela vai estar em torno de uma situação triste, que é a fuga, que é o abandono da responsabilidade por parte do profeta. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? E como eu disse e vou repetir, às vezes não é por inaptidão, às vezes não é por inépcia, às vezes não é por falta disto ou daquilo, mas é porque simplesmente nós não queremos, nós estamos contrariados com Deus. Nós até fazemos, ao lembro dos dois filhos no Novo Testamento, o pai chega no filho e diz: filho, faça isso para o pai. O primeiro filho diz: não, pode deixar, pai, eu vou fazer e tal, e não fez. Ele chega no segundo e diz: faça isso para mim, diz: não vou fazer. Não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer. Mas depois ele se arrepende, volta e faz. Ele diz: quem é o filho bom? Quem é o filho exemplar? É aquele que disse que faria e não fez, ou aquele que disse não vou fazer, acabou se arrependendo e fez? Acabou se arrependendo e fez. Então nós vamos ver as duas situações também na vida de Jonas, que num determinado momento ele se arrepende das suas posições, dos seus posicionamentos, das suas colocações, das suas palavras, tá bom? E isso pode acontecer conosco, pode, mas nós não podemos permitir que isso impeça a obra e a vontade de Deus na nossa vida, tá bem? Continuando na história que nós vemos aqui, né? Por que nós vemos três características também na vida? E o Senhor, eu coloquei a palavra atalaias. O que são esses atalaias? Tem uma parte da lição chamada ponto-chave. Deus se preocupa com os gentios,
Ele se preocupa, quer dizer, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Aquele que vem a mim de maneira alguma, eu o lançarei fora. Mas nesta obra, ele vai convidar alguns de nós. Eu coloquei atalaias, missionários, profetas, apóstolos, aqueles que irão levar a palavra do Senhor, evangelistas, aqueles que vão levar a palavra do Senhor. E o Senhor nos convoca para isso, para quê? Para que nós avisemos. Num determinado momento, se não me engano, o profeta Ezequiel, ele vai dizer assim: se a espada vier e você não avisar, eu vou cobrar das tuas mãos o sangue derramado. Mas se você avisar, veja bem, você como atalaia, você avisar, você alertar, e a espada vir e ceifar aquelas vidas, eles não se derem por avisados, eles não acreditarem, eles não aceitarem a sua mensagem, o sangue eu não vou requerer da sua mão. Quer dizer, a responsabilidade não é sua. E ele nos chama de atalaia, é Titipus, o filho do homem, como atalaia, como atalaias. Então nós precisamos sempre pensar nisso aqui. Deus, ele nunca rejeita o ser humano de maneira alguma, tá bom? Nós temos outra mesma linha de pensamento que nós já citamos, que segundo eles Deus fez uma parte dos homens para perecerem no inferno e outros não, né? Que é a chamada da doutrina da eleição, tá? Isso a grosso modo, eu estou sendo até leviano, porque eu não estou dando tempo para explicar aquilo que eu estou falando. Mas veja, segundo alguns, a visão é esta: uns estão destinados ou predestinados para a glória, outros já estão predestinados para o inferno. Nós somos pentecostais, obviamente, nós acreditamos na misericórdia de Deus e não acreditamos tão piamente na questão da predestinação, da eleição, disto e daquilo, tá bom? Quando nós olhamos para o atalaia, nós vemos aqui, veja, a conjunção histórica, o primeiro ponto que diz aqui: Jonas tenta resistir à sua missão. Por que Jonas tenta resistir à sua missão? Primeira coisa que nós vemos, Deus é misericordioso. Como misericordioso, o que é que ele vai fazer com esta nação totalmente bruta, que exerce os seus domínios com requinte de crueldade, que trata os seus escravos? Há uma história que se conta que eles pegavam as pessoas, eles tiravam a pele da pessoa, deixavam a pessoa em carne viva e depois eles abriam aquela pessoa num tipo de cruz, numa forma que a pessoa ficava com o desenho de um X, vamos dizer assim, e colocavam eles na beira do mar. Sim, vocês sabem que a maré, toda aquela brisa, eu me esqueci agora o termo, do ar que vem do mar, né, da brisa que vem do mar, ela vem sobrecarregada, ela vem saturada de sal. Agora imagina uma pessoa em carne viva e aquela brisa, aquele vento, aquele ar salgado pegando na carne viva da pessoa. Era de uma crueldade extrema. E nós vamos ver que todas as nações, excetuando, né, algumas, mas a maioria delas, o excesso de crueldade, o excesso de crueldade, deixa eu ver se eu consigo escrever certo aqui, excesso, né? Eu acho que é um X aqui. O excesso de crueldade, ele é muito grande. Se for o S, já está com um X de errado. O excesso é muito grande. Então vejam bem, o que faz com que Jonas comece a trabalhar para Deus descontente, insatisfeito? Primeiro porque Deus é misericordioso. Ele sabia que Deus usaria de misericórdia contra os ninivitas. Tá? E não era esta a ideia do profeta. Obviamente que todos nós, né, nós não vamos ser aqui também levianos e dizer, não, nós não pensamos. Qual de nós, quando vemos um excesso de crueldade, como excesso de força, um excesso disso, daquilo, que nós não torcemos também para que a mesma coisa aconteça com o outro?
com aquele que praticou daquele jeito, ainda que 5, 10 minutos, segundos depois a gente se arrependa, mas o primeiro pensamento é este, né? De que a pessoa que praticou tal crueldade, que ela também passe por aquilo. É o pensamento de todo ser humano, de todos os seres humanos. Tá bem? A questão do olho por olho, dente por dente, fez, tem que pagar. Do que você fez, você tem que partir do mesmo jeito. Você fez com alguém, ou com alguns, que se faça com você. Este é o nosso pensamento. E veja, quando nós olhamos aqui a conjunção histórica, nós lemos aqui, não queria pegar em mim porque compreendia que Deus era misericordioso. E não era, Jonas não queria isso. Jonas queria justamente o contrário. Jonas queria que Deus agisse com os ninivitas do mesmo jeito que ele agia com os outros. E graças a Deus, nós vamos ver aqui que a salvação, ela parte de Deus e não de nós. Todo pensamento salvífico, toda obra salvadora, resgatadora, remidora do ser humano, parte do coração misericordioso de Deus. Bem? Então nós vemos aqui o primeiro caso dentro da conjunção histórica. Por que Jonas tenta resistir à sua missão? Primeiro porque Deus é misericordioso. E os ninivitas, eles eram totalmente brutais, ninivitas. Eles eram cruéis, eles eram ruins. E Jonas queria isso para eles também. A segunda coisa que nós vemos é a indisciplina, mas a indisciplina de quem? Agora aqui a indisciplina do missionário. Tá? A partir do momento em que ele pensa que Deus vai fazer todo o contrário do que ele quer, ele começa a agir indisplicentemente, quer dizer, sem nenhum tipo de disciplina, sem nenhum tipo de regularidade na presença de Deus. Por quê? O que Deus queria que ele fizesse, ele queria que ele fosse lá e pregasse. O resto era com Deus. E nós, muitas vezes, nós agimos assim. Nós somos indisciplinados. Por quê? Porque nós colocamos os nossos bairrismos primeiro, sabe? A nossa denominação primeiro, a nossa crença, aquilo que nós achamos que é certo. E isso é indisciplina. Nós passamos a agir sem disciplina na presença de Deus. Nós começamos a agir de uma maneira rebelde na presença do Senhor. Veja, por sua indisciplina, ele foi engolido por um grande peixe. Então nós ainda aqui, agora nós voltamos, agora nós ainda estamos no barco. Também nós estamos no barco e nós vemos o homem. Onde está a sua indisciplina? A sua indisciplina está em não querer pagar o preço para fazer a obra de Deus. E eu vou ligar isto a esse ponto mais adiante aqui. Então guarde aqui esta indisciplina. Veja que o profeta, ele se torna independente, ele vai fazer o que ele quer, ele mesmo paga a sua passagem. Quando o crente está na presença de Deus, o Senhor o mantém, o sustenta, o Senhor provê tudo o que ele necessita para fazer a obra de Deus. Quando você é um indisciplinado, quando você é uma pessoa rebelde, quando você é uma pessoa descontente, está fazendo a obra descontente, e você vai entrar, invariavelmente você vai entrar pelo caminho da independência de Deus, então você vai ter que começar a pagar por tudo que você vai fazer. Tá bem? Então Jonas desce até o porto de Jope, ele paga a sua passagem e ele simplesmente vai para o fundo do navio, lá para o porão, e vai dormir. Né? Então nós temos duas coisas. Ele compra a sua passagem e agora ele é um dormente. Não um dormente na questão dos trilhos do trem, mas um dormente de dormir, né? A tal ponto de alguém chegar nele uma hora e falar assim: o que você tem dormente? Né? E no Novo Testamento, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então vejam bem, a indisciplina, ela nos leva a nos tornarmos dependentes dos nossos proventos, dependente daquilo que precisamos. Nós vamos ter que se virar para ter ou para fazer. E segundo, nós vamos dormir o sono da indolência. Tá
tá bem? Mesmo estando acordados, somos dormentes. Nada do que se passa ao nosso derredor nos incomoda, nos chama atenção, nos comove, tá bem? A nossa mente está entorpecida, adormecida, empedernida por causa da indisciplina. Então nós vemos aqui Jonas, por causa de tudo isso, agora o Senhor prepara um animal marinho para engoli-lo e também agora para trazê-lo de volta à situação na presença de Deus. O segundo que nós vemos aqui, que apesar de tudo isto, né, da disciplina, mas aí o Senhor ele tem a sua obra para fazer, ele prepara a condução para Jonas e Jonas vai lá e prega o aniquilamento. Prega. Veja, então nós estamos na primeira parte, né? Ele vai pregar. Como está escrito aqui no ponto de número 1. No ponto 1.2, uma mensagem a um povo cruel. Então, por que a relutância? A relutância, eu já disse, por causa da brutalidade, por causa dos requintes de crueldade que eles aplicavam. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos ver isso também com os romanos, né? Eles não se contentavam somente em chicotear os alforrábios, as suas pontas eram providas, sei lá, de pontas de osso, pedaços de metal ou qualquer tipo de coisa que não só fustigava a pele, mas que arrancava pedaços de carne daquele que era flagelado pelos algozes romanos. Então isso tudo é excesso de crueldade, né? Isso é requinte de crueldade. Um sadismo que excede. Você pensa nisso, né? Quando você olha a pessoa sendo estendida na beira do mar e aquela maré, aquele sal queimando a carne da pessoa até matá-lo. Ou você vai ver a crucificação, era um dos meios mais cruéis aplicado pelos romanos, e nós vamos ver em todos os tempos. No Novo Tempo, nós vamos ver aí nas nações, os gulags, nós vamos ver aí também o Holocausto, nós vamos ver a crueldade do ser humano, ela não tem limites, sabe? Quanto mais nós nos assombramos, mais eles nos surpreendem criando coisas novas, né? Nós vimos aí formas de extermínio em massa que beiravam, não sei, o diabólico. O diabólico, não há outro termo, eu não consigo encontrar um outro termo. Então nós vemos que ele cumpre a sua, ele tem a sua insatisfação, ele tem os seus senãos para pregar justamente por causa disso, por causa do excesso de crueldade do povo. Tá bem? Eu já falei aqui também, como nós dissemos, né? Pregar aos oponentes, este povo, por sua brutalidade, é o ponto de número 1, 2. Mas veja, o ponto de número 2, na contramão da ordem, nós vemos que Jonas compra a sua passagem a navio e vai em direção a Tarsis. É o oposto. No ponto 2.1, Deus cumpre os seus planos. Como? Em direção oposta ao que Deus havia estabelecido. 2. Enviou grande tempestade que causou espanto a todos na embarcação, tá? E a causa também daquela tempestade. Então vamos aqui analisar a questão. Veja que no ponto número 2, ele não queria pagar o preço por sua desobediência, mas não se preocupa em pagar o preço de uma passagem. Não se preocupa em pagar o preço de uma passagem, mas ele se preocupa em não pagar o preço por causa da sua desobediência. Nós vamos ver que mais adiante, veja, ele fica aborrecidinho, ele fica meio bravinho, ele fica nervosinho. Ele vai ficar. E isso nós fazemos muitas vezes, tá bom? E ele compra essa passagem, mas a direção da passagem, ou do navio que ele compra a passagem, ela é totalmente oposta. Tem um ditado aí fora, eu não gosto muito de citar, mas as pessoas citam, eu vou lembrar aqui, que toda vez que o homem quer fugir da presença de Deus, o diabo tem um barco preparado. Pode ter certeza que o diabo sempre terá uma embarcação preparada para você fugir da presença de Deus. Foi o que aconteceu aqui.
tá bom? A embarcação já estava ali, ele simplesmente paga a passagem, entra na embarcação na direção oposta. Porém, o Senhor levanta então uma grande tempestade, tá? E dentro desta tempestade, o que acontece? Encontrado o problema, o causador de todos os problemas, tá bem? Por quê? Veja, se houvesse o mínimo de chance de esta viagem não ser satisfatória, esses marinheiros, eles eram totalmente experientes. Veja que quando Jesus Cristo fala da pesca maravilhosa com Pedro, Pedro disse: pesquei a noite inteira, eu sei do que eu estou falando. Esses homens não teriam saído. Eles não teriam saído. Se eles saíram, é porque eles sabiam. Pode acontecer uma eventualidade, pode. Mas veja, eles não arriscariam suas vidas, sua embarcação, tudo o que tinha ali dentro, os mantimentos, o que eles estavam transportando, para simplesmente enfrentar uma tempestade que eles sabiam que ia acontecer. Tá? Vamos pensar assim, porém eles estão no mar. E quando eles se deparam com aquela tormenta, eles vão dizer assim: mas peraí, não tem razão. Essa tormenta não tem razão, essa tempestade não tem razão de ser. Então vamos entender o que aconteceu. Apesar de serem ímpios, apesar de não serem hebreus, mas tinham as suas divindades. E eles vão consultar as suas divindades para saber o que é que aconteceu. Por que estava acontecendo? Por que todo este grande mal nos sobreveio? E ao começarem a procurar a causa, eles acharam quem? Eles acharam Jonas. Mas veja a diferença destes homens. Eles encontram Jonas. Jonas o problema, a dificuldade é por causa de Jonas, que aquela embarcação está indo a pique, aquelas vidas estão quase sendo perdidas, todo o mantimento, começaram a se desfazer dos mantimentos também, quer dizer, um transtorno gigantesco. Meu amigo, quando Jonas está desviado, ele é um problema gigante. E nós sabemos que Jonas, profeta, crente, né? E a embarcação representa a igreja. Quando alguém está na igreja e está fora da presença de Deus, ele vai trazer um tormento grande para dentro dela. Mas vamos ver o que acontece. Veja, enquanto nós vemos que Jonas, ele reluta dentro do seu descontentamento, da sua insatisfação, ele reluta em fazer a obra de Deus, nós vamos ver nesses marinheiros duas qualidades, ou duas lições que eles aprenderam muito importantes. A diferença. Veja, diferente de Jonas, que colocou a vida deles em risco, eles relutam em jogar Jonas no mar. Por quê? Estava muito revolto o mar, e eles ficaram ressabiados. Eles sabiam que se eles jogassem, na visão deles, se eles jogam Jonas dentro d'água, Jonas iria morrer afogado. Então, diferente de Jonas, veja, que não queria usar de misericórdia com os ninivitas, estes marinheiros, eles tentam usar de misericórdia com Jonas. Eles não querem jogar. Eles falam: não, vamos dar um jeito, vamos dar outro jeito. Mas não tem. O jeito é Jonas ir para o mar. Tá bem? Porque ele não ia morrer. Deus já tem preparado uma condução para levar Jonas até a praia mais próxima de Nínive. Tá bem? Veja, e segunda lição que eles aprendem a temer a Deus. Veja que em todo aquele caos, em todo aquele movimento, em toda aquela tribulação, os marinheiros, eles aprendem a respeitar a Deus, a tal ponto de oferecer sacrifício. Enquanto alguém está lá dentro, eles perguntam: ei, como que é o seu nome? Qual é o seu povo? De quem você é? Quem é o seu Deus? Eles começam a questionar Jonas. E Jonas, ele vai tentando, da sua forma ali, se desvencilhar da sua responsabilidade. Mas, quando nós vemos
o problema que cresceu e avolumou, e no momento do lançamento de Jonas para a água, que se acalma, o que eles fazem? Eles reconhecem a soberania do Deus, a soberania do Deus de Jonas. E eles temem ao Senhor. Eles temem ao Senhor. Que duas lições importantes que nós aprendemos. Veja, ainda que o profeta não quisesse usar de misericórdia, este povo aqui ficou relutante na questão de lançar ele dentro do mar. Quer dizer, tentou usar de misericórdia com Jonas. E segundo, eles aprendem a temer a Deus, a respeitar, porque eles viram em todo aquele movimento a soberania, a vontade, a graça, a misericórdia, o favor de Deus em todos os momentos. Porque quando Jonas toca nas águas, elas simplesmente se acalmam, e eles reconhecem, e talvez eles podem até ter dito assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor desse Jonas aí é Deus, o Senhor dos hebreus, porque ele disse que ele era hebreu, que ele servia ao Deus vivo e tal. Ele se explica. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante para a terceira parte, Jonas cumprindo a sua missão, então nós vemos aqui que dentro da misericórdia de Deus para conosco, o Senhor Deus ele sempre vai nos dar uma segunda oportunidade. O povo do mundo diz que cavalo arriado, a oportunidade de cavalo arriado só passa uma vez. Na questão com Deus é diferente. Também, porém, nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor também, ele também tem os seus limites. Também tudo tem limite, até a paciência de Deus tem limites. E dentro desta oportunidade, outra coisa maravilhosa que nós vemos é o quê? O sucesso da mensagem pregada por Jonas. A mensagem pregada por Jonas. Talvez eu não tenha tempo, eu não sei há quanto tempo eu estou aqui, mas veja, nós vamos ver que existiam algumas tradições assírias, ninivitas, sobre um deus que eles chamam de Dagon. Esse Dagon é metade peixe, metade homem, por isso Jonas vem da água e eles aceitam essa mensagem tão facilmente. Tá bom? Mas mesmo com tudo isso, ao grande sucesso da sua mensagem, ao invés do profeta ficar feliz, o que ele fica? Confuso e aborrecido. Confuso e aborrecido. E muitas vezes nós estamos assim, nós queremos que Deus haja com uma maneira assim, mais, como se diz, às vezes a gente até espera que a pessoa sofra. Às vezes a gente espera, mesmo pregando misericórdia, a gente tem aquele costume: não, você vai ver, você não conhece meu Deus, você isso, você aquilo. Jonas estava nessa situação, ele ficou confuso e ficou aborrecido ao mesmo tempo. Tá? A tal ponto de desejar a própria morte. Mas Deus senta com Jonas e vai conversar com ele. Disse: Jonas, você está nervoso por causa de uma bomboneira que você sequer plantou. Você não cultivou e agora ela morreu, você está nervoso porque o sol queimou a sua cabeça. Mas veja bem, e você não tem piedade de alguns milhares de ninivitas que vão para o inferno, se eu não tiver misericórdia deles. Então nós aprendemos aqui, para encerrar, o deleite de Deus, a alegria de Deus, a satisfação do Senhor em salvar, em fazer a sua obra maravilhosa. Então nós vemos aqui Jonas, um missionário insatisfeito. Apesar de tudo isto, o Senhor Deus leva a sua obra a cabo e ele está feliz. Por quê? Porque toda aquela nação se arrepende, ainda que o profeta fique bravinho, confusinho, ele deseja a própria morte, mas Deus vai sentar com ele, vai conversar com ele, vai explicar o seu grande amor e a sua grande misericórdia, que nós possamos entender também desse jeito, que a obra de Deus não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, não é do nosso querer, não é da nossa forma, não é a nossa hora, não é nada disso. Tudo é de Deus, tudo é feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para a obra missionária, nós precisamos aprender. Quando olhamos para os profetas menores, nós vamos olhar sempre para Jonas e nos lembrarmos assim: Jonas tinha tudo para ter uma história bonita, mas deixou que os seus conceitos e preconceitos atrapalhassem
ainda que momentaneamente, a obra de Deus na vida dos ninivitas. Que eu e você não permitamos que os nossos conceitos e preconceitos atrapalhem a obra de Deus na vida de quem quer que seja. Se o Senhor nos enviou aí, vamos, independente do que pensamos, do que sabemos, do que encontraremos, vamos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos ficar com a paz do Senhor.